Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Meus abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, emissora da Família Espírita. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade a essa nossa conversa a respeito dessa obra tão interessante, elaborada por Kardec em 1859, para esclarecimento de vários pontos que surgiram de dúvidas quando da a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 3º, Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, e nós estamos no tópico O Homem durante a vida terrena. E como nós, aqui, durante a vida terrena, nós sabemos que nós estamos num mundo de expiações e provas, nós nos perguntamos, e o mal? Como é que surge isso? E nós, na pergunta 129, nós começamos a tratar desse assunto. E a pergunta 129, Kardec faz a seguinte colocação: será Deus o criador do mal? Nós sabemos que o mal existe, né? E tudo que existe tem uma origem, certo? E essa origem seria a criação de Deus do mal? E a resposta a essa questão nós encontramos em A Gênese, no capítulo 3, nos itens 1 a 10, e Kardec nos esclarece da seguinte forma: Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis e estas são sempre boas, porque ele é soberanamente bom e justo, né? Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Porém, os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre as observam, e é dessa infração que provém o mal. Então, na realidade, o mal é sempre uma infração, um não cumprimento, um descumprimento da lei de Deus. E isso nos traz muitos problemas. Nós temos no Livro dos Espíritos, quando na terceira parte nós tratamos das leis morais, nós temos a primeira questão logo da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é lei divina, lei natural. E a resposta que os Espíritos dão é lei divina, lei natural e lei de Deus. E ele termina a resposta, os Espíritos terminam essa resposta a Kardec dizendo que o homem só é infeliz quando delas se afasta. E quando delas nos afastamos, nós estamos caminhando para a prática do mal, da infração da lei de Deus. Mas nós temos aqui também, hoje sempre, né? Nós temos o Eduardo e a Miranda. Vocês querem acrescentar algum comentário? Diga, Maria de Fátima Miranda. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vai perguntar se os espíritos passam necessariamente pela feira do mal. E a resposta é não, pela feira da ignorância, porque essa ignorância do desconhecimento da lei, né, que é a lei divina e natural, e as experiências que ele ainda não conquistou. Então, para que Deus tivesse criado o mal, não seria ele a boa árvore. E nós, na condição de boas sementes, quando fugimos às leis dele, né, pela nossa rebeldia, então nós vamos nos comprometendo.
Na realidade, o mal em essência, ele não está atrelado ao erro em primeiro momento. Porque se você não conhece algo e você tenta exercitar aquilo que você não conhece, você tem uma chance maior de cometer o erro. Então, o erro está dentro do processo evolutivo. Ninguém evolui sem cometer erros e aprendendo. Mas quando nós temos uma conduta que nós já sabemos que ela é errada e persistimos, é aí que vai surgindo a maldade, produto da nossa rebeldia e da nossa desatenção às leis de Deus. Essa questão de Deus criar o mal é interessante porque são muitas as pessoas que colocam, né? Nós temos esse hábito, nós seres humanos, de fazer a transferência de responsabilidade. Então, o problema nunca é de responsabilidade nossa. Então nós percebemos pessoas que chegam ao ponto de culpar a Deus pelos males do mundo e pelos males que ocorrem na vida daquela pessoa. A gente entende que a pessoa que está em sofrimento, ela muitas vezes fica revoltada, ela não consegue raciocinar com equilíbrio e é muito difícil nós reconhecermos os nossos próprios erros e as nossas responsabilidades. E daí a gente transfere isso, seja para os espíritos, a culpa é dos espíritos, ou, numa instância maior, a culpa é de Deus. Terceirizamos a culpa. Terceirizamos a culpa. Então, o mal que me atinge, o mal que atinge a humanidade, passa a ser culpa de Deus. Nós estamos vivendo aí um momento, né, de conflito, que está sendo muito divulgado, né? A Terra tem muitos conflitos, mas esse está tendo uma divulgação maior. Uma guerra, né? E as pessoas se perguntam, por que Deus permite isso? Por que Deus não dá um basta nisso? Como se a responsabilidade pelo conflito, pelos males, pelas mortes, fosse de Deus. Quando na realidade, tanto daquele que agride, quanto daquele que é o agredido, e mesmo daquele que acaba vindo a desencarnar, não existe na Terra inocentes. Não existe vítimas. Somos espíritos comprometidos. E conforme Allan Kardec coloca aqui na questão 129, do livro que é o Espiritismo, nesse capítulo 3, que o mal, na verdade, ele vai acontecer devido à ausência do bem. Quando na Terra só habitar espíritos bons, o mal cessa. O que prova de que o problema não está em Deus ter criado o mal, e sim de nós, espíritos encarnados e desencarnados do planeta, ainda infringirmos a lei natural, conforme a Luísa citou, a lei de Deus. Enquanto isso existir, nós iremos sofrer as consequências dos males que fazemos nesta vida e que já fizemos em outras vidas. Estamos aprendendo, porque o mal nos atinge, certo? E nós vamos procurar mudar alguma coisa para que nós possamos superar e possamos não mais estar sujeitos às consequências desse mal. Então, é através dessa busca, através de estarmos submetidos a esses males que nós evoluímos. Nós vamos lembrar que, no nosso processo evolutivo, nós sempre nos referimos às duas asas, né? A moral e a intelectual, o conhecimento e a moral. E nós também aprendemos no Livro dos Espíritos, na questão 780, que, de modo geral, em geral, os Espíritos nunca dizem sempre, né? Eles nos dizem sempre em geral. Em geral, a evolução intelectual, a evolução do conhecimento, antecede a evolução moral, que é mais lenta. Certo? Por que ela é mais lenta? Porque nós temos que primeiro aprender para depois colocarmos em praticarmos. Né? Então, a evolução moral ela é mais lenta. E nós vemos que, nesse processo evolutivo, nós vamos aprendendo, e aprendendo com as dificuldades. Porque se nós não tivéssemos dificuldades que são produzidas por esses males que se apresentam em nossa vida, nós estaríamos muito tranquilos, na zona de conforto, certo? E isto dificultaria o nosso processo evolutivo, porque nós temos que nos mexer, nós temos que procurar
novos caminhos, para procurar mudar alguma coisa para que nós possamos avançar. Então, o mal, na realidade, aquilo que nós chamamos de mal, muitas das vezes funciona como um incentivo para o nosso crescimento moral, para a nossa transformação, para a mudança de hábitos e vamos por aí, a nossa evolução. Então, o mal, que é a ausência do bem, nunca poderá ser atribuída ao Criador, porque Deus é soberanamente justo e bom. Certo? Então, jamais estaria promovendo ou criando alguma coisa que fosse negativa. Foi aquilo que nós recomendamos ao início e que nós encontramos bem mais explicitado em A Gênese, no capítulo 3, nos itens 1 a 10. Então, podemos procurar lá, podemos ler lá, que nós vamos entender com mais firmeza, com mais detalhes, isso que nós estamos falando aqui. Tá bem? Vamos a 130? Vamos. Vai. Então vamos lá. O homem já nasce bom ou mal? É preciso fazermos uma distinção entre a alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante, isto é, nem boa nem má, porém suscetível, em razão do seu livre-arbítrio, de seguir o bom ou o mau caminho, ou, por outra, de observar ou infringir as leis de Deus. O homem nasce bom ou mal, segundo seja ele a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. Então ele está dizendo que, em essência, o homem não nasce mal, porque como ele é criatura divina, Deus é a boa árvore, ele é a boa semente. Ele não parte das mãos, ele não parte do íntimo do Criador mal, porque Deus não tem parte com o mal, não é? Mas quando ele começa a reencarnar, quando ele começa a desenvolver o livre-arbítrio com conotações morais, porque, olha, o homem primitivo, ele tem uma experiência, mas o ser espiritual, quando vai evoluindo na condição humana e transcende dessa primitividade, o livre-arbítrio com responsabilidade moral já dá um outro peso às suas escolhas e às suas ações. É aí que ele vai cristalizar atitudes que pode identificá-lo como um ser que é afeiçoado ao mal. Essa colocação de Kardec, ela tem como base até os filósofos, né? Porque você tem aí o Rousseau, que dizia que o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. E tem um outro filósofo, que é o Thomas Hobbes, que ele dizia já que o homem tem essa tendência ao mal. E os espíritos dizem que nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. Né? Os espíritos vão dizer o seguinte, que isso vai depender da evolução do espírito, né? Do grau de evolução que aquele espírito está. Se é um espírito bom, ele naturalmente vai se manter bom. Porque o progresso, uma vez realizado, como disse o Aloysio, ele se mantém. Agora, se é um espírito ainda atrasado, ele vai praticar o mal. Isso aí nós voltamos aqui a fixar a ideia, ou clarear a ideia, de que nós somos espíritos, estamos reencarnados, estamos ligados a um corpo físico. Então a nossa existência, ela não começa nesta etapa da nossa caminhada. Nós trazemos conosco tudo aquilo que nós conquistamos anteriormente, tudo aquilo que nós nos endividamos anteriormente. Em resumo, nós continuamos a nossa jornada. E cada encarnação, cada etapa dessa nossa jornada evolutiva, nós nos apresentamos com a nossa bagagem evolutiva. Então nós nos apresentamos ainda como mais evoluídos ou menos evoluídos, como diz Kardec aqui, mais adiantado ou mais atrasado moralmente, porque a nossa evolução é sempre moral, certo? Nós intelectualmente evoluímos para conquistarmos patamares mais elevados moralmente, porque essa é a nossa destinação como espíritos, certo?
Então, quando nós raciocinamos desta forma, nós vemos, e isso é muito fácil de nós entendermos, quando nós vemos hoje em dia gente muito boa e gente muito ruim, certo? Que chegam aqui, estão encarnados, certo? E trazem consigo o seu pretérito, o seu passado. E aqui vão se apresentar com tudo aquilo que eles conquistaram ou deixaram de conquistar. Então isso daí é algo que é muito interessante, muito importante nós termos sempre presente. Nós não recomeçamos do zero, nós prosseguimos a nossa jornada trazendo a nossa bagagem evolutiva. Ainda sobre essa questão do filósofo Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, que ele diz que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, é importante a gente refletir no seguinte, que isso também gera uma ideia um tanto perigosa e deturpada, porque seria justificar os nossos erros pela influência da sociedade. E até uma discussão social muito forte hoje de que o homem não é produto do meio. Exatamente. A pessoa nasce numa comunidade carente, onde tem tráfico de drogas, onde tem pobreza, miséria. Então, a sociedade vai o corromper e ele vai se tornar uma pessoa que vai cometer crimes por culpa desta sociedade, por este meio que o levou a isso. E isso não é verdade, porque nós vamos analisar uma sociedade como a que nós vivemos. Nós vamos nas comunidades carentes aqui do Rio de Janeiro, nós vemos que, apesar da influência do tráfico de drogas, com armamento pesado, com muita droga, com tráfico, a quase que totalidade daquela comunidade são de pessoas de bem. Então você vai colocar aí mais de 90% daquela comunidade carente são de pessoas trabalhadoras. Então, assim, a gente entende que Rousseau tinha uma visão mais otimista do ser humano, né? Que ele dizia que nós nascemos bons. É porque ele devia estar querendo fazer uma correlação com a educação. Isso. Né? E todo o esforço em educar a criança desde a sua concepção já vai gerar um fruto menos desajustado. Poderá. Mas se levar se levarmos essa tese de Rousseau ao pé da letra, e Kardec, claro, de certa forma está analisando isso tudo, nós iríamos estar justificando, né, aqueles que se deixam corromper. Não, e nós estaríamos atribuindo novamente a Deus, certo, a culpa do nosso desvio. Quando nós aprendemos pela espiritualidade que não existe arrastamento para o mal. Tá? Irresistível, né? Irresistível para o mal. Então nós sempre temos o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, independente das influências que venham a nós estarmos inseridos num contexto de ainda prevalecer o mal, então nós podemos ser bons. Nós vemos isso que o Eduardo lembrou aqui, nós vemos em comunidades muito difíceis, certo? Em termos de tráfico, de violência, etc. Nós vemos, inclusive, projetos que funcionam ali, certo? De apoio, de amparo, de educação, como lembrou, foi lembrado aqui. Então, nós vemos que nós sempre temos a capacidade de escolha e, por isso, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, porque foi a nossa escolha. Isso está dentro da escala espírita, né, que Kardec coloca em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 100. Onde é que nós nos enquadramos ali? É aí que nós vamos ter a percepção da realidade do planeta Terra. A maior parte dos espíritos aqui, encarnados e desencarnados, são da terceira ordem. E aí que nós vamos ler as características da terceira ordem, a gente conversava sobre isso hoje com Miranda ainda, que a questão do orgulho e do egoísmo impera. Então nós vemos pessoas que tinham tudo para, se a felicidade dependesse de questões externas, você ter um recurso financeiro, você ter uma vida equilibrada, você ter saúde, por que essas pessoas não são felizes? Isso é uma característica, né, de espíritos de terceira ordem, porque eles não têm a paz interior. Então, por mais que o exterior esteja tudo bem, ainda assim a gente consegue criar o problema.
Então o mal, na realidade, não é responsabilidade da sociedade em si, ele é uma questão individual, é do espírito. Individual. Nós vemos que a condição de miséria na sociedade é produto do egoísmo, do orgulho, que geram a indiferença, não é? Então, nós sabemos que pessoas que nasceram num ambiente de pobreza mesmo são pessoas dignas. Chico Xavier é um modelo para nós, né? A irmã Dulce também. Mas isso não justifica. Mas explica. Na realidade, nós sabemos que o ideal é que a sociedade seja mais justa a nível de dignidade humana, não sendo indiferente, porque nos ambientes, nos redutos onde a miséria campeia, o mal não é produto natural dela, mas facilita para que o crime ocorra e daí a maldade fique evidente. Seguindo? Seguindo então, eu acho que não dá tempo, acho que a gente pode expandir um pouquinho mais aí, porque nós temos mais 1 minuto. Né? Não. Temos aí mais uns 3 minutinhos. 3 minutinhos. Essa questão é muito importante que nós entendamos bem, né? Porque nós ainda convivemos com o mal. Né? Nós ainda estamos numa sociedade onde estamos num mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, o mal predomina, prevalece. Nós temos aspirações para um mundo de regeneração onde ainda existe o mal, não com a intensidade que existe no mundo de regeneração, no mundo de provas e expiações, mas ainda existe o mal, mas ainda muito menos presente. Então, nós que convivemos com tanta coisa ruim, e nós, conforme foi lembrado aí, estamos vivendo inclusive uma época de grandes dificuldades, de tumultos, né, de guerras, de conflitos, certo? Nós vemos, né, de pandemias, certo? Nós vemos que o nosso comportamento é o que é importante, porque a paz do mundo começa em mim. Eu tenho que estar em paz. E como é que eu vou alcançar essa paz? Eu vou alcançar essa paz quando eu abraço aquilo que eu sei que devo estabelecer como meu caminho, aquilo que Jesus nos ensinou. Certo? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. O que ele quis dizer com isso? Queres a paz? Pratique as leis de Deus, porque com isso nós estaremos mais tranquilos, nós estaremos em condições de caminhar, certo, com mais segurança para a nossa destinação, que é a perfeição. Agora, exige esforço, porque tudo isso se refere a conquistas de cada um de nós. E não existe conquistas sem esforço. Nós não alcançamos nada de vitórias se nós não nos esforçamos. Aquele que fica esperando o que aconteça está perdendo tempo, tá? Porque tudo depende do nosso esforço para que nós cheguemos onde nós queremos chegar. E aí a gente lembra de Jesus quando diz: vós sois a luz do mundo, né? Então a gente precisa deixar essa luz brilhar. Somos filhos de Deus, estamos em evolução e um dia, de acordo com o esforço, conforme colocou a Aloysio, nós iremos eliminar da terra, né, o mal. É isso. Isso mesmo, nada a acrescentar. Sim, muita paz. Muita paz para todos e até o próximo encontro. Nada acrescentar. Se Deus quiser e Ele há de querer. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um Luz na Penumbra, último programa de março de 2022, não é isso, Bill? É isso aí, mais uma vez juntos, graças a Deus. Isso, estamos aqui na Revista Espírita de 1859, em fevereiro de 1859, falando sobre os agêneres. E no programa passado nós conversamos bastante aqui sobre as questões da tangibilidade, conversamos sobre questões importantes que Allan Kardec levanta no Livro dos Espíritos, sobre a bicorporeidade, não é? Sobre dupla vista, a capacidade que tem não só o espírito desencarnado, mas o encarnado, que o Kardec trata lá no LE, como bicorporeidade e tudo mais. Falamos da questão da materialização de Jesus perante os discípulos, conforme ele mesmo sinalizou. Sim. Não é isso? A questão do Tomé ter tocado as mãos dele, as chagas dele, nas mãos deles e tudo. Enfim, conversamos bastante sobre isso, deixamos bastante material de esclarecimento, né, Bill? Sim, sem dúvida alguma. Bastante coisa, né? Então vamos dar continuidade à leitura aqui, porque fevereiro de 1859 é extenso. Não é isso? Extenso. Bem extenso, tem vários capítulos, várias situações aqui para a gente trazer. Então continua Allan Kardec dizendo assim: partimos de um fato patente, a aparição de mãos tangíveis, para chegarmos a uma suposição que lhe é a consequência lógica e, todavia, não teríamos arriscado se a história da criança de Bayonne não tivesse sido colocada no caminho, mostrando sua possibilidade. Um espírito superior, perguntando sobre esse ponto, respondeu que, com efeito, se podem encontrar seres dessa natureza sem disso duvidar. Acrescentou que é raro, mas que isso se vê. Como para se entender, é preciso um nome para cada coisa. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas os chama agêneres para indicar que sua origem não é o produto de uma geração. O fato seguinte, que se passou recentemente em Paris, parece pertencer a essa categoria. Allan Kardec lembra lá no início, né? Sim. O que a gente falou sobre a criança de Bayonne, não é isso? O aparecimento dela, a tangibilidade, etc. Ele vai trazendo os exemplos consumados. Exato. Para poder ilustrar o que ele está trazendo aqui a título de estudo na Revista Espírita e para responder alguma questão que lhe foi feita, sobre esse apontamento, não é isso, Bill? Com certeza. É importante ele colocar aqui, não é o resultado de uma geração, ou seja, é a gênere, né? Porque não houve geração, né? Toda a palavra que leva o artigo a, quer dizer que não há, ou não houve, enfim. Então, a gênere, não houve geração. Isso. Né? Enfim. Uhum. Continuando, ele diz assim: uma pobre mulher estava na igreja de St. Roch e pediu a Deus vir em ajuda de sua aflição. Em sua saída da igreja, na rua Saint-Honoré, que isso, Renato? Ele encontrou um senhor que a abordou lhe dizendo: minha brava mulher, estarias contente por encontrar trabalho? Ah, meu bom senhor, disse ela, pedi a Deus que me fosse o achar, porque sou bem infeliz. Pois bem, ide em tal rua, em tal número, e chamareis a senhora T. Ela vos dará. Ali continuou o seu caminho. A pobre mulher se encontrou, sem tardar, no endereço indicado.
Tenho, com efeito, trabalho a fazer, disse a dama em questão, mas como ainda não chamei ninguém, como ocorre que vindes me procurar? Olha só, a antecipação, né, das situações. E tem uma série de questões inerentes aqui, né, Bill? Orar com fé, certeza. não é isso? Acreditar, né? Merecimento. Todo um conjunto aí, um né? conjunto de coisas, né? Conjunto de coisas. Continuando, né? Pra gente fechar o que o Kardec está falando. A pobre mulher, percebendo um retrato pendurado na parede, disse: Senhora, foi esse senhor ali que me enviou? Esse senhor, repetiu a dama espantada. Mas isso não é possível, é o retrato de meu filho que morreu há 3 anos. E aí, Bill? Isso é bastante comum, né? Às vezes a gente tem tantas histórias, né, sobre isso, né? De pessoas que retornam, né? Mesmo estando mortas e mortinhas, né? Elas retornam para dar algum tipo de aviso, enfim. Lembrei de uma psicografia que eu li lá no Bezerra há uns meses atrás, não é? O espírito estava passando um recado para o familiar, né? E falando para um amigo lá também e tudo. E ele dizia assim: não encontrei ninguém morto por aqui, tá? De fato não tem mesmo, né? Benção, aí todo mundo riu. Foi bacana porque descontraiu o trabalho, né? Que benção, não encontrei ninguém morto aqui, tá? Tem ninguém morto aqui não. Tá bom? Para a gente fechar esse parágrafo, Bill, não sei como isso ocorre, disse lá, né, a senhora, né? Mas vos asseguro que foi esse senhor que acabo de encontrar saindo da igreja, onde fui pedir a Deus para me assistir. Ele me abordou e foi muito bem. Ele quem me enviou aqui. Eu li, certa vez, um livro que se chama... se você puder procurar aí, Bill, para mim, O Bairro dos Estranhos, tá? Para ver o autor do livro, né? O Bairro dos Estranhos, tá? Conta a história de um rapaz que tinha, né, a esposa, uma filha. Aconteceu algo com a esposa, que a esposa foi dada como desencarnada, né? Como desencarnada. E ele começou toda a tribulação dele para tomar conta da filha. Ele não tinha com quem deixar a filha, enfim, aquela situação toda, né? Isso para poder dar assim um spoilerzinho, né? Que o livro é muito interessante para as pessoas lerem, tá? E começa toda a trajetória dele para cuidar da filha e tal. Ele acaba perdendo o emprego, enfim, fica naquela situação que todo mundo sabe. Ele e a filha depois não tinham nem mais onde morar. Eis que aparece na vida dele um velho, não é? Um velho senhor, tá? Que começa a acompanhar os dois, a andar, a trazer comida, a indicar o caminho. Passaram a noite na rua e aquele senhor saía pedindo cobertores, muito frio, né? E tudo. Uma vez aquele senhor sumiu e deixou os dois ali uma noite toda. Aquele senhor aparece indicando sempre para onde ele deveria ir. Eu disse: você vai, eu vou te indicar para onde você tem que ir, que é onde você vai conseguir o emprego, onde você vai conseguir resolver seus problemas, não é? E tudo. Enfim, a gente não quer dar muito spoiler. O livro é sensacional. Sensacional. Vamos buscar lá, o pessoal. Bairro dos Estranhos, da IDE, que é Instituto de Difusão Espírita, né? Por Wilson Frungílio Júnior. Bairro dos Estranhos. Procurem lá na internet, né? Que vocês vão... Foi uma amiga do Frei Luiz, já há muitos anos, que me indicou esse livro. Inclusive, ela me indicou, ela comprou o livro e pediu para entregar o livro lá na minha residência. Que benção. A entregar o livro lá. E eu emprestei esse livro. Esse livro está emprestado. Não sabe nem com quem. Não sei nem com quem. Está emprestado esse livro até hoje. Então comprem lá, né? Busquem lá, Bairro dos Estranhos, o Wilson Frangílio Júnior, edição da editora IDE, Instituto de Difusão Espírita. Isso. E ele foi seguindo. Depois, quando aquele senhor aparece de novo, mas poxa, o senhor deixou a gente aqui e tudo, vocês estariam bem. Foi por isso que eu precisei me ausentar. E ele chega num lugar, não é? Chega num lugar, nesse lugar ele começa a fazer umas perguntas. Lá você vai dizer que foi seu fulano, né? Sem dar muito spoiler, tá? Para poder
dizer que fui eu que falei para que vocês entrassem lá nesse bairro. Da veracidade. Né? Nesse bairro. Ele chega lá e aí as pessoas começam a tratar ele bem e tudo. Convidam ele para um trabalho, para uma reunião espírita. Não é? Ele vai à reunião espírita. Nessa reunião espírita, quem se manifesta lá na reunião espírita? O Senhor, num médium, né? Mediuniza lá, né? Num médium na reunião espírita, e ele fica assim, Tava lá, mas tá aqui. Tava lá, mas tá aqui, não é? E aí começa toda a compreensão e tudo mais, e ele foi levado ali justamente porque a esposa dele perdeu a memória. E a esposa dele estava nesse bairro, tá? Bom, chega de spoiler. Não vou dar mais spoiler. Leiam o livro é sensacional e traz um esclarecimento sensacional acerca do que nós estamos tratando. Bom, só trouxe a sinopse também, né? Só a sinopse, né? Vamos lá, vamos ler o livro. É muito bom e saber tudo que ele passou e o que esse espírito esteve ao lado dele, ajudando ele lá, esse velho senhor, né? De pele de cor acentuada, tá? Então vamos ler o livro é muito bom, muito interessante, né, Bill? Isso aí. Estamos na Revista Espírita, programa Luz na Penumbra, estudando aqui fevereiro de 1859, os agêneres. Isso aí. Vamos dar continuidade, Bill? Vamos lá. Então vamos lá. Aqui conforme o que acabamos de ver. Conforme, né? Segundo o que acabamos de ver, obrigado, Bill, não haveria nada de surpreendente em que esse espírito do filho dessa dama, para prestar serviço a essa pobre mulher, da qual havia sem dúvida ouvido a prece, lhe apareceu sob sua forma corporal para lhe indicar o endereço de sua mãe. Em que se tornou depois? Ele faz uma pergunta, né? Em que se tornou depois? Sem dúvida, no que era antes, no espírito, a menos que não tenha julgado oportuno se mostrar a outras sob a mesma aparência, continuando seu passeio. Essa mulher assim teria encontrado um agênere com o qual conversou. Mas então, se dirá por que não se apresentou à sua mãe? Nessas circunstâncias, os motivos determinantes dos espíritos nos são completamente desconhecidos. Ele afirma. Sim. Não é? Ele afirma. Eles agem como melhor lhes parece, ou melhor, como disseram, em virtude de uma permissão sem a qual eles não podem revelar sua existência de maneira material. Se compreende, de resto, que sua visão poderia causar uma emoção perigosa à sua mãe, e quem sabe se não se apresentou a ela, seja durante o sono, seja de outro modo, e aliás, esse não era o meio de lhe revelar sua existência. E mais, é mais provável que foi testemunha invisível da entrevista. Que importante. Então isso. a forma, as formas que eles encontram, né, Bill? A gente questiona muito, a gente quer muito. Poxa, mas apareceu pro Bill, não apareceu para mim. Exato. A gente questiona muito. Que forma melhor de mostrar, né? Olha, tô aqui, né? Estou vivo. Não tem nenhum morto do lado de cá, não. Estou vivo, estou aqui. Que prova melhor? Eles usam outros e outras formas para chegar até você e trazer para você um amparo. E ele teve um cuidado muito grande para não trazer nenhum desequilíbrio emocional. Sim. E isso é importante. É a prova da licitude, da lisura de que é ele realmente. Olha o cuidado que ele está tendo de não trazer nenhum desequilíbrio. Sim. E a gente pode entender também como eles estão ligados, né, linkados a nós, né? E a gente vai... A frase de Paulo, né? Nós estamos na Fundação Paulo de Tarso, né? A frase de Paulo, né? Que somos cercados por uma multidão de testemunhas.
E a gente vai lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né? Se os Espíritos influem em nossas vidas, em nossos atos, os Espíritos dizem que são eles que vos conduzem, vos dirigem, que de ordinário, né, são eles que vos conduzem ou vos dirigem. Então nós estamos o tempo todo sob a influência de Espíritos, né, Renato? Com certeza. Somos Espíritos encarnados e estamos o tempo todo sob a influência de Espíritos. Essa influência aí vai ser pesado, analisada de acordo com aquilo que nós pensamos, né? Porque pensamento é força, nós falamos isso em algum momento no analisando os fatos aí desses aí que nós fizemos, né? Enfim, a dona Joana de Ângeles nos traz isso lá no livro Vida Feliz. Pensamento é força. Então, essa força de atração, nós vamos atrair para nós, para o nosso lado, os agêneres do bem, os agêneres do mal, ou não digo do mal, mas que estão ali numa condição aquém, né, de retardatários, né? Isso. Enfim, isso. Mas esse nosso link que nós fazemos não com o bem propriamente dito que eu digo, né, Renato, de sermos seres alados, não, mas com o comprometimento que nós assumimos com nós mesmos, né, em relação ao Criador, né, como diz Madre Teresa, é entre você e Deus, né, nunca entre você e os homens, né? Não, sim. Nem entre os espíritos. Eu não estou claro. aqui porque Dr. Bezerra, porque eu amo o Dr. Bezerra, ou porque eu quero que o Dr. Bezerra me veja de outros olhos. Não, isso é entre eu e Deus. Né? Assim como você também deve pensar da mesma forma, é entre eu e Deus. Quando eu penso em fazer alguma coisa ruim, ou que eu já fazia e estou tentando não fazer mais, eu falo, caramba, mas isso aí... Como é que eu vou ficar em relação a Deus, né? Como é que ele vai me ver? E os próprios espíritos também, a gente coloca os nossos parceiros, né, Renato? Os parceiros de trabalho mediúnico. A gente vai criar um bloqueio, né? Que ele falou, pô, Bill, eu tava gostando tanto de trabalhar contigo, só que agora não posso mais chegar a você, porque você não permite. É muito triste isso para mim, eu vejo isso de forma negativa, né? Com certeza, sem dúvida. É importante a gente ter atenção a isso aí, né? Continua então Allan Kardec dizendo assim: o fantasma de Bayonne nos parece deve ter, né, considerado como um agênere, pelo menos nas circunstâncias em que se manifestou, porque para a família sempre teve o caráter de um espírito, caráter que ele jamais procurou dissimular, era seu estado permanente, e as aparências corporais que tomou não foram sendo acidentais, ao passo que o agênere, propriamente dito, não revela sua natureza e não é, aos nossos olhos, senão um homem comum. Sua aparição corporal pôde, se for preciso, ter longa duração para poder estabelecer relações sociais com um ou com vários indivíduos. Pedimos ao Espírito de St. Louis concernir em nos esclarecer sobre esses diferentes pontos, respondendo às nossas perguntas. Qual é o Espírito mesmo, Renato? St. Louis. Meu Deus. Estou tentando dar o meu melhor aqui nas línguas estrangeiras. Na minha edição aqui da FEB é São Luís mesmo. Eu sou mais pobre, sou mais humilde, é São Luís. Pedindo aqui, né, os bons espíritos me auxiliem aqui na leitura. O espírito da sociedade parisiense aí, agora, né? Melhorou, né? Boa, nossa, demais, melhorou, né? São Luís, São Luís, tá bom, isso aí. Vamos lá, então vem uma série de perguntas agora que o Kardec fez ao São Luís. Já temos um tempinho aí, né? Temos um tempinho. Vamos trazer algumas. São 16 perguntas. 16 questionamentos aqui. Aí. E ele termina, inclusive, o capítulo com uma pergunta. Olha lá, já deu uma olhadinha lá na frente? Sim. Vamos à pergunta número 1, Bill. Vamos lá. O espírito do fantasma de Bayonne poderia se mostrar corporalmente em outros lugares e a outras pessoas, se não em sua família? Resposta: sim, sem dúvida. Mas ele estava fazendo de acordo com o que teria, né? Que teria sido feito ali. Exatamente. Enfim, né? O que era necessário, tá? Mas ele poderia, sim, tá? Porque é uma capacidade que ele não é só para um grupo. Sim. No caso ali, ele poderia aparecer também para os familiares, todos, né? A questão número 2. Isso depende de sua vontade? Resposta:
Não precisamente. O poder dos espíritos é limitado. Não fazem senão o que lhes é permitido fazerem. E aí, Bill, aquilo que a gente está falando, né? É bom a gente destacar isso, porque nos traz até alívio, né? A gente entender que há limites, né? Nós não estamos aí jogados ao relento, nem soltos, né? A gente não pode fazer o que a gente quiser. Até, no caso aqui, vamos falar de livre-arbítrio, né? Aquelas pessoas mais condensadas nessa questão livre-arbítrio podem dizer assim, mas eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser um agênero da forma que eu quiser. Não é assim. A gente sabe que até para o livre-arbítrio, e o momento que nós estamos atravessando de transição planetária mostra bem isso, né, Renato? Com certeza. O livre-arbítrio aí não é que vai cessar, será tolhido, mas é o limite. Né? O espírito pode dizer assim, eu quero permanecer na Terra, eu quero ter ódio, mas quero permanecer na Terra nessa transição. Não vai continuar. Não pode, ou seja, então até para o livre-arbítrio isso tem um limite, né? Os espíritos vão lá, aqui cessa o seu livre-arbítrio para entrar a vontade maior, que é a vontade do Criador. E sempre pensando no coletivo, né? Porque o meu livre-arbítrio cessa na medida em que eu estou atrapalhando uma coletividade, né, Renato? Então, aí que se coloca essa questão da permissão de ter poder ou não ter, de ter limite, os espíritos só fazem aquilo que lhe é permitido. E até os próprios espíritos que não são, mas estão em trevas, eles sabem muito bem disso. Claro, né? Em várias comunicações eles falam, aí eu já não posso ir, ou até queria, mas não tem condições, enfim, é por aí, graças a Deus. Com certeza. Dá tempo para mais uma pergunta aqui, olha. Dá mais uma. O que ocorreria se fosse apresentado a uma pessoa desconhecida? Resposta: seria tomado por uma criança comum. Mas vos direi uma coisa, é que existe algumas vezes sobre a terra espíritos que revestem essa aparência e que são tomados por homens. Aí a liberdade, né, também que entra também, parecer como uma criança, parecer como um homem, como um adulto, né? Sim. Tem essas questões. A número 4. Esses seres pertencem aos espíritos inferiores ou superiores? Boa pergunta, né, viu? Sim, pra gente Resposta: podem pertencer aos dois. Esses são fatos raros. Deles tendes exemplos na Bíblia. A partir da semana que vem. Próximo programa, a gente entra na quinta. Pergunta número 5. Não é isso, Bill? Exatamente. Então, agora, quando a gente fala, não é? Dos espíritos, ele pergunta dos espíritos inferiores e superiores, né? Se eles podem, né? Podem pertencer aos dois, porque tanto um como o outro, independente de situação, de estágio, né? Ele pode fazer isso aparecer tanto para o bem como para situações ligadas ao mal, a outro tipo de comportamento, né? É uma possibilidade que é dada a todos, né? Sim. Agora, a maneira que ele vai utilizar essa possibilidade só depende do nível, do grau de adiantamento do espírito, enfim, mas a todos tem essa condição de se colocar nessa posição ou de colocar em prática esse fenômeno aí, né, de agênere, né? Enfim, é isso. Estamos chegando ao final, tem mais tempo para nada, né? Acabou, não tem mais tempo para nada, né? Chegamos ao fim de mais um Luz na Penumbra. Eu e Bill Fabiano aqui do meu lado, meu parceiro, estamos estudando a Revista Espírita de fevereiro de 1859, né? Brevemente estaremos passando por um outro capítulo, ainda estamos em algumas perguntas aqui que o Kardec fez ao espírito de São Luís. Exato. Muita paz a todos, até o próximo programa. Bill Fabiano. Beijo no coração de todos, muita paz, fiquem com Deus. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.